Vamos lá. Tudo que eu puder medir ou calcular é considerado uma grandeza física, tá? Então, temperatura, né? Se eu medir a temperatura, é uma grandeza. A temperatura é uma grandeza física. Depois, o que é o Sistema Internacional de Unidades? Vamos dar uma olhada no Sistema Internacional de Unidades, tá? A grandeza ali, ó, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura e quantidade de matéria. As unidades, para cada uma da grandeza, essa aqui é a unidade padrão utilizada em trabalhos científicos no mundo inteiro, tá? Mas podem acontecer que existam outras unidades que não são padrão, mas são usadas no dia a dia. Por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente usa o que para temperatura? O que nós usamos para temperatura, gente? Graus Celsius. Celsius. Graus Celsius, isso mesmo. Mas se eu for escrever um trabalho científico, né, ou apresentar qualquer relatório, eu vou ter que escrever em Kelvin. Tranquilo, então? É isso. Ó, tempo é segundo, mas normalmente a gente conta minutos, horas, várias unidades, correto? Tá? E quilograma, olha aqui a massa. Massa, unidade padrão é quilograma. Mas se tu vai no mercado e tu vai comprar o quê? Ah, eu quero mortadela. Tu não pede em quilograma, né? Tipo assim, ó, me dá 0,1 quilograma de mortadela. A pessoa, o atendente lá vai, hã? Quê? Aí tu vai ter que pedir o quê? Em gramas, correto? Então, existe a diferença entre unidades padrão e unidades usuais do dia a dia. Depois, o que é calorimetria na física? Tá? Calorimetria é o estudo dos fenômenos relacionados ao calor e as suas formas de propagação e transferência entre os corpos. Tá? Vocês já vão estudar agora as pesquisas de transformação, de transferência de calor entre os corpos. Pessoal, vamos lá. Quais são os 3 estados físicos da matéria, gente? A gente conhece. Sólido, líquido e gasoso. Isso, são os 3 principais, correto? Mas existem outros, tá? Que a gente até não estuda tanto no ensino médio, mas um deles eu posso falar para vocês, que é o plasma. Vocês já viram plasma? Ver não, só ouvi falar. Não, já viu sim. Já viu. No Star Já? Wars, no Star Wars, canhão de plasma, Hum. né? Só que o conceito tá errado, né? Porque o plasma é bem diferente daquele laserzinho que mostra, né? Então, mais um erro no Star Wars, né? Eu não gosto, sei que o pessoal não gosta que eu fique estragando os filmes e as brincadeiras lá que vocês gostam, mas o plasma, um exemplo de plasma, gente, é o fogo. O fogo tu consegue ver, mas não consegue tocar ele, né? Ele não tem uma forma definida, mas tu consegue sentir, por exemplo, né? Ele vai te queimar. Então, o fogo é um exemplo de plasma, tá? Muito diferente daquele canhão que lança um laserzinho igual os outros, né? Tá? Toda vez que eu assisto o Star Wars lá, eu vejo o tirinho do canhão de plasma lá, eu fico imaginando um jato de fogo, né? E não aquele laser com início e fim, tá? Na verdade, o laser não pode ter forma definida. Os sabres de luz fisicamente são impossíveis de existir, porque não temos como controlar o alcance de um laser, certo? Então, um sabre de luz, se eu Sim. ligar um sabre de luz, ele teria alcance infinito, comprimento infinito, e não um comprimento definido que nem a espadinha, né? Não tem como controlar essa emissão, ter início e fim dela, tá? Inclusive, esses dias Uhum. eu estava lendo uma reportagem, diz que a Marinha dos Estados Unidos já tem navios equipados com canhões de laser, mas assim, são lasers incolores, né? A gente não enxerga, tá? E é possível abater e derrubar pequenas aeronaves já com ele, de tão potentes que eles são, tá? Já, ou seja, o futuro está chegando, daqui a mais uns tempos as guerras não vão mais nem ter bomba, né? Vai ser só um tirinho de laser. Daqui a um pouco tu toma um tiro, explode e nem sabe de onde veio, tá? Não tem nem como ver. Esse é o futuro, tá? Então, voltando aqui os 3 estados físicos da matéria. Sólido, aqui tem o cubinho de gelo, líquido, um copo de água, e gasoso, vaporzinho de água, tá? O que caracteriza esses 3 principais estados físicos da matéria para a água, tá?
por exemplo, o nível de energia que cada um tem, tá? A nível microscópico. Vamos lá. A água congelada ou no estado sólido, olhem aqui a imagem das moléculas. Elas estão bem juntinhas e próximas umas das outras, ou seja, elas têm baixa energia de vibração. Quanto mais baixo a temperatura, menor é a energia de vibração. Depois, né, eu vou ceder calor para o gelo e ele vai mudar de estado físico e passar para o estado líquido. Olhem aqui já as moléculas, elas têm um grau de liberdade maior. E outra coisa, estado sólido tem forma bem definida. Estado líquido só vai ter forma se eu acomodar em um recipiente, tá? Depois eu vou ceder mais calor para esse líquido até ele aumentar sua temperatura, aumentar a energia de vibração e mudar de estado físico, passar para o estado gasoso, tá? Então aqui, as moléculas também já têm um grau de liberdade bem maior. Tranquilo então essa parte, gente? Então aqui, ó, do sólido para o líquido, ele recebe energia na forma de calor e do líquido para o gás também recebe energia na forma de calor. Aí o processo inverso, ele vai perdendo energia. Do gasoso para o líquido, ele perde energia, diminui a temperatura, e do líquido para o sólido, ele também perde energia na forma de calor. Tá? Então vamos lá agora, mudanças de fases. Vocês já devem ter estudado isso, principalmente no ensino fundamental, mas cabe sempre a gente ressaltar. Tudo aqui a gente está usando a água como exemplo. Olhem só. Gelo, tá? Quando ele muda de estado físico e passa para o estado líquido, se chama fusão. Do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. E aí o processo inverso do vapor... Tá travando, senhor. Tá travando a internet? Não, o teu áudio não tá indo. Ah, o meu áudio não tá indo e agora melhorou? Sim, agora melhorou. É que tinha Tá. na hora, eu não sei o que tu falou, que travou tudo ali. Tá. Então, assim, ó, do estado líquido, do estado gasoso, desculpa, para o estado líquido, se chama liquefação ou condensação, tá? Que é a mesma coisa que acontece quando a gente sai de carro num dia de chuva, fecha os vidros e daqui a um pouco tá tudo embaçado. É esse processo aqui, ó, de liquefação, certo? E ou também de a umidade na forma de gás, ela vira líquido no vidro do carro, tá? Então, do estado líquido para o estado gasoso se chama solidificação. E quando eu dou muita energia, eu posso ir do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Isso se chama sublimação. Ou retirar muita energia e ir diretamente para o estado sólido. Também se chama sublimação. Tá, gente? Então vamos lá agora, a próxima parte. Termometria ou termologia é a parte da física que estuda fenômenos relativos ao calor, aquecimento, resfriamento, mudanças de estado, mudanças de temperatura e etc. Vamos lá. Conceito de equilíbrio térmico. O que sugere equilíbrio térmico para a gente? O que sugere equilíbrio térmico para a gente? Hein, pessoal? O que vocês acham? Quando dois corpos estão com a mesma temperatura? Isso. Eu acho que é tipo estabilidade de temperatura, não mudar a temperatura. Também, muito bom. Também serve. Vamos pensar o seguinte, tá? A gente vai para a praia. Aí a gente pega aquelas, antigamente era caixa de isopor, hoje se chama cooler, né? É mais bonitinho, mais resistente, não quebra, tá? Ou seja, custa mais caro também, tá? Sim. Então, a gente pega uma caixa térmica dessas, coloca lá dentro gelo e algum alimento em contato, umas latinhas de refrigerante, tá? E fecha. Ou seja, a gente está isolando isso do ambiente externo. Depois de um certo tempo, o refrigerante vai ficar gelado? Será que a expressão é essa? O refrigerante vai ficar gelado? Não. O que vocês acham? O que acontece? Resfria.
E isso, digamos assim, que resfria, ou seja, diminui a temperatura. O calor na forma de energia vai passar da latinha, né, para o gelo. E os dois vão começar a trocar calor e vão começar a igualar a sua temperatura, até ficarem, num certo tempo, na mesma temperatura. Aí os dois estão em equilíbrio térmico, tá? Então, os dois vão ter o mesmo nível de agitação molecular, de vibração das suas moléculas. Tá? Os dois vão ter o mesmo nível de vibração das moléculas. É isso que significa. Vamos olhar agora esse outro exemplo aqui. Olhem que está na tela aqui. Ó. Vou dar uma melhorada. Exemplo. No inverno, tá? No inverno, a temperatura ambiente é bem mais baixa do que a do nosso corpo. Qual é a temperatura do nosso corpo, pessoal? É 36? 36,5, mais ou menos, tá? E no inverno, normalmente, as temperaturas dos dias, elas são abaixo de 36. Por isso, por exemplo, quando a gente bota a mão em alguma coisa, né? Qualquer coisa, no caso, botem a mão aí na mesa ou na madeira, qualquer coisa aí. Tá quente ou tá frio? O que vocês Frio. acham? Frio. Frio, Né? frio. Frio, frio. Mas assim, ó, na verdade, a gente não pode dizer que tá frio, porque frio e quente são só... Então, pessoal, quente e frio é só uma sensação térmica, é uma percepção da temperatura no nosso corpo. A gente não consegue dizer com certeza o valor da temperatura. O valor de temperatura a gente só consegue utilizando instrumentos de medida, tá? Então, quente e frio são só sensações, tá? Então, o correto mesmo, cientificamente, seria dizer o valor certo da temperatura, tá? Mas isso fica até meio estranho a gente falar dessa forma, tá? Então, vamos lá. Agora, o conceito físico de temperatura, inclusive eu vi há não me lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, caiu no Enem justamente uma pergunta sobre isso. O conceito físico de temperatura, tá? Então, temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. O que significa isso? Tá? Temperatura, na prática, pessoal, ela é a medida, podem até anotar isso se quiserem, né, ou depois completem, temperatura é a medida do nível de agitação térmica molecular de um corpo ou sistema. É isso. Quando a gente mede a temperatura, a gente está medindo o nível de agitação molecular de uma substância, tá? Porque na natureza, nada está inerte, não tem nada parado, tudo está em movimento, só que a nível macroscópico nós não enxergamos. Tá? Eu posso estar olhando aqui por um pedaço de ferro ou qualquer outra coisa, por exemplo, posso estar olhando para a régua e ela aparentemente parece estar parada, mas não. Conforme a temperatura do dia, a temperatura dela em contato com o ar, as moléculas vão estar vibrando mais ou menos. Maior temperatura, maior vibração. Menor temperatura, menor vibração. Tá? Existem várias formas de medir temperatura. Termômetros, termômetro digital, termômetro analógico, várias formas. Isso a gente já viu naquela nossa aula prática que a gente falou, que eu falei lá para vocês. Que eu fiz com vocês. Lembram, né? Sim ou não? Lembram, gente? Sim. Tá. Sim. Então vamos lá. Uhum. Até tem uma das perguntas que está aqui, ó. Por que a gente não deve usar água como substância dentro de um termômetro? Né? Porque abaixo de 0 ela vai congelar e quebrar o meu termômetro, e nas temperaturas acima de 100 ela também vai evaporar. Então o termômetro não deve ser usado com água. Hoje ele é normalmente usado com mistura de água, álcool, querosene, e tem que ter uma coloração também, tá? Que a gente normalmente se utiliza é anilina hoje, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, isso aqui que está em vermelho, pessoal, é a definição de calor. Calor a partir de hoje não é dizer se o dia, eu tô com calor, tá? Isso é só uma sensação. O conceito físico de calor é definido como sendo energia térmica em trânsito
e que flui de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura existente entre eles. Tá? Essa transferência de calor ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Tá? Então, o calor ele vai fluir sempre do corpo de maior para o de menor temperatura. Exemplo, se tu botar a mão na panela, vai queimar a mão de vocês. Por quê? O calor vai ser transmitido da panela para a tua mão. Esse é o processo físico natural, tá? Não ocorre ao contrário. Tipo assim, eu boto a minha mão em algum pedaço de metal e aí minha mão vai diminuir a temperatura. Não. Quando eu boto a mão num ferro gelado, eu apenas estou sentindo que ele está frio porque o calor está passando da minha mão para o metal, certo? Não ao contrário. Mas, e agora? Como é que vocês explicariam, por exemplo, quando eu coloco um alimento dentro da geladeira? Ele vai diminuir a temperatura para conservar, correto? O que vocês acham? Sim. Tá, mas aí não é um processo natural, correto? O calor vai ser retirado dos alimentos, mas não é um processo natural. Tem gasto de energia. Esse processo pode ocorrer, mas é necessário um gasto de energia. O motor da geladeira, ele gasta energia elétrica para fazer funcionar, fazer com que o gás circule dentro da geladeira, e aí a gente retire a energia dos alimentos e consiga diminuir a temperatura. Então, não é um processo natural, necessita de gastos de energia. Tá? Tranquilo, então? Sim. 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 Agora, olha aqui, gente. Olha a barbada aqui que eu estou dando para vocês aqui, ó. Para quem não fez ainda as pesquisas, ó. Tá? Para quem ainda não fez, para me entregar. Tem até aqui para ajudar, ó. Processos de transferência de calor. São 3 os processos de transferência de calor. Condução, convecção e radiação. Tá? Eu vou falar deles diretamente mostrando essa pequena imagem. Estão vendo a imagem aí na tela de vocês? Sim. Sim. Tá. O que nós temos aqui? Uma panela com água dentro no fogão. Aqui nós temos um exemplo das 3 formas de propagação de calor. A mais comum e mais conhecida seria a radiação, porque, por exemplo, o Sol aquece a Terra, né, através de ondas eletromagnéticas. Tá? A luz do Sol, ela é uma onda eletromagnética e que ela transporta calor, energia. Então, esse é o processo mais comum de radiação. Tá? Esse é o processo mais comum de radiação. Certo? Outra coisa que eu não entendo no filme do Star Wars, como é que um cruzador, quando ele é destruído, ele explode no espaço e também ele cai, se no espaço não tem nada pode cair, ele tem que ficar parado no espaço. Isso eu não entendo. Tá, mas tudo bem. Tá? Não pode explodir no espaço, não tem oxigênio, só tem uma rápida explosão enquanto tiver oxigênio dentro da nave. Depois que esse oxigênio é consumido, o fogo tem que ser extinguido automaticamente e somente ocorrer o despedaçamento da nave. Certo? E também tem uma cena no filme 2, numa das batalhas, que um cruzador ele é explodido e aí ele começa a cair em cima do outro. Não pode! Ele não pode cair. Não tem gravidade. Na verdade, tem gravidade, mas não tem como ele cair. Ele deveria só se despedaçar e espalhar em todas as direções. Só isso. Tá? Mas eu não vou mais estragar aqui a brincadeira de vocês. Vamos lá. Seguindo adiante. Depois, radiação. A radiação, por radiação, o fogo aquece o fundo da panela, que é de metal. E aí esse calor se propaga através do metal, ó, por condução e pode chegar até o cabo e a mão da pessoa. Isso por condução. Então a condução ela é dentro de um mesmo material, por exemplo, ou materiais diferentes. Tá? Mas onde é que ocorre condução também? As moléculas de água em contato com o metal recebem energia, calor, por condução. Depois, elas começam a se movimentar dentro da água e isso se chama convecção. Por quê? Uma molécula que recebe energia aumenta a sua temperatura, aumenta o seu tamanho, diminuindo a sua densidade, ficando mais leve, digamos assim, e aí ela acaba tendo que subir e ocupar o lugar de uma molécula
mais fria, que por inércia, digamos assim, vai acabar descendo. Isso aqui se chama rede de convecção. Tá? A água fervendo, vocês viram no laboratório aquele dia, ela parece que fica se movimentando. Tá? Então, isso é a chamada rede de convecção. Uma pergunta agora para vocês, gostaria que vocês me respondessem, por que nós instalamos os ar-condicionados, principalmente na parte superior das residências, não botamos ele mais na parte de baixo ou bem no chão? É porque o ar frio sempre desce, E o que acontece com o ar quente? sobe. Isso. Então, assim, né? Por exemplo, em ambientes onde as pessoas fiquem mais tempo em pé ou circulem bastante, caminhem, né? A gente coloca o ar-condicionado na parte de cima. Aí a gente consegue uma região maior com uma temperatura mais amena, digamos assim. Agora, em ambientes onde as pessoas permanecem mais tempo sentadas ou até deitadas, dormindo, como nos quartos, aí a gente pode instalar o ar-condicionado da metade para baixo, que aí a gente vai conseguir uma maior eficiência, né? O ar frio vai descer direto e vai manter o ar mais geladinho. Então, no quarto da gente, né, se o técnico chegar lá e instalar o ar-condicionado bem em cima, pode perguntar para ele se está certo, porque o professor de física disse que não está muito certo. A gente passa mais tempo deitado no quarto, então a gente deveria instalar o ar-condicionado da metade da parede para baixo. No mínimo na metade, né? Isso seria o correto. Tá, pessoal? Entenderam essa parte? Aham. Então tá. Né? Então, por exemplo, na sala, na cozinha, sei lá, em outra peça da casa, ar-condicionado na parte de cima. Nos quartos onde a gente dorme, até para que ele não tenha que trabalhar mais para resfriar todo o ambiente, né? A gente instala da metade para baixo. E aí tu vai dormir mais geladinho e gastar menos energia. Tá? Então tá. Depois aqui tem uma parte de conteúdos aqui que eu não pedi para vocês ainda, mas vocês podem dar uma olhada. Quem for fazer Enem, por exemplo, tem um bom resumo sobre todo o resto da parte de calorimetria. Calor latente, calor de fusão, calor sensível, tá? Isso aqui vocês podem olhar com o tempo depois. Diagrama de mudanças de fase, tá? Também cai no Enem, mas nesse momento agora eu não vou pedir para vocês, tá? E depois... E depois, gente, nós vamos falar sobre as conversões de escalas de temperatura, tá? Olhem bem, conversões de escalas de temperaturas. Tem um daqueles vídeos que eu mandei para vocês é justamente trabalhando isso. Para as fórmulas de mudanças de temperatura, elas partem a partir deste gráfico. Então, a escala Celsius normalmente vai de 0 até 100. Aqui, 0 seria o ponto de fusão do gelo, onde o gelo a água começa a congelar. 100 graus, ó, 100 é o ponto de ebulição da água, tá? Na escala Fahrenheit vai de 32 a 212 e na Kelvin de 273 até 373. Então, tem alguns pontos, né, até questões e exercícios que a gente não precisa fazer cálculo. Por exemplo, quanto vale o 0 graus Celsius em Kelvin? 273. Quanto vale 100 graus Celsius em Kelvin? 370. Então, essas temperaturas aqui, elas se relacionam. Nós não precisamos fazer cálculos, basta que a gente saiba o conceito de cada um deles. Certo? Então, vamos lá. Para aí que trancou. E sobre o zero absoluto. O que é o zero absoluto, gente? Tá? Então, assim, ó, que fique bem claro. Zero absoluto, tá? Temperatura é a medida de agitação térmica das moléculas. Então, zero absoluto seria a temperatura teórica onde nós não teríamos mais agitação molecular. Seria, ó, o zero absoluto, ele é definido como sendo 0 Kelvin, tá? 0 Kelvin, onde nós não teríamos mais agitação térmica molecular. As moléculas estariam paradinhas, tá? Mas isso na prática, fisicamente, não pode acontecer, só na teoria, tá? Então, esses pontos aqui, ó, nós não precisamos também fazer cálculos. Quanto vale o zero absoluto na escala Celsius? Menos 273. Quanto vale o zero absoluto na escala Kelvin?
0 Kelvin. Só isso. E foi descoberto, né, foi definido toda essa parte teórica por esse senhor aqui, o chamado Lord Kelvin. Ele é um inglês que foi condecorado pela rainha da Inglaterra naquela época, né? Agora não sei o nome da rainha, né? Ele é um lord inglês, assim como Sir Isaac Newton, também é um lord inglês.